Bom, boa noite aos vencedores aqui do cansaço, mas a gente vai dar uma aula sobre epilepsia agora, tá certo? Enfim, já foi apresentado, mas vamos lá. Enfim, qual a importância da epilepsia? Né? O que é importante saber? 10% da população apresentará uma crise durante uma vez na vida, pelo menos. É a terceira causa de admissão numa urgência neurológica. Então, a primeira é vascular, segunda, dor de cabeça, terceira, epilepsia. Qual a definição? Na verdade, a epilepsia é uma manifestação clínica decorrente de uma descarga normal excessiva do cérebro e, por definição, epilepsia são duas ou mais crises não provocadas com mais de 24 horas de intervalo entre elas. Tá, a gente consegue botar o primeiro vídeo aqui? Consegue. Pronto. Esse é um vídeo que eu peguei, assim, bem clássico, do grande mal, uma crise tônica generalizada. Quando a gente passou para cá, a gente teve um pouco de efeito aqui, mas já vai passar agora. É um vídeo bem ilustrativo, eu peguei no YouTube, né? Não tem muita dificuldade, mas vamos lá. Pronto, então o que é interessante? Na verdade, o paciente está fazendo um vídeo EEG, né? Ele está lá fumando lá o seu cigarrinho bem tranquilo, né? Não tem nenhuma circunstância lá, né? Fazendo um vídeo EEG, tranquilo, até que por algum momento ele tem uma parada comportamental, o olho começa a desviar, né? Mais para o lado esquerdo e para cima. Ok, aí começa a postura tônica do paciente. Né? O olho desviado, né? Consegue ver o olho desviado para cá, mais para cima do lado. A postura tônica, né? Ou seja, a perna fica em extensão, o braço em extensão. Daqui a pouco vem a clonia, né? O clônus. O clônus ele tem no início ele tem baixa amplitude, né? E alta frequência. E com o tempo da crise ele vai aumentando a amplitude do movimento e vai diminuindo a frequência do movimento. Então vai ficar em movimentos mais altos, mais lentos. É essa a característica tônico-clônico generalizada. Ok? Pronto. E aí depois vai diminuindo, como eu estou falando, a amplitude aumenta, a frequência diminui do movimento. Depois vai evoluir com pós-quital. Pode voltar lá para a aula. Certo? Então, assim, é bem característico. Então, para vocês, só para ir como ilustrativo para vocês. Pronto. Foi? Pronto. Então, vamos lá. O que é que vocês podem orientar aqui para vocês falarem para acompanhantes? E aí, doutor, meu paciente teve meu filho, meu marido teve uma crise convulsiva, o que é que eu devo fazer? Como é que eu, nas situações da crise? Então, o que é que você vai falar? Primeira coisa, mantenha a calma do paciente. Eita, abriu aqui, né? Pronto. Mantenha a calma do paciente, observe a duração, detalhes da crise. Então, é importante tudo isso aí. Observar a duração, detalhe, tudo é importante para o médico realmente configurar que é uma crise convulsiva. Proteja o paciente, vire do lado, evite lesões, né? Não coloque nada na boca, senão a língua cai para trás. O cara vai perder o dedo, né? Não faça isso, ninguém deve fazer isso. E depois, quando passar a crise, fale com calma com o paciente, não fique naquela agonia, porque o paciente está desorientado, ele pode realmente acordar muito agitado pós-quital. Então, outra coisa, né? Vai perguntar, aí, doutor, quando é que eu vou levar esse paciente para a urgência? Né? No paciente que já tem história prévia de crise convulsiva, você vai levar quando a crise for muito prolongada. O prolongado para a gente é igual ou maior do que 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque hoje é a definição atual do estado de mal. Se o paciente persistir inconsciente, se ele tiver uma confusão prolongada, sinal focal, tudo isso aqui realmente é um sinal de alerta para o paciente. Se o paciente, claro, a primeira crise do paciente, ele tem que ser levado para o hospital, né?
ou claro, se o cara tiver uma crise convulsiva e bater a cabeça, fraturar alguma coisa, tem que, claro, também ser levado para o hospital. Então, vamos lá. Você está diante do paciente com a primeira crise convulsiva. Então, quais são as opções viáveis para esse caso, um paciente com a primeira crise? A gente pode estar diante de um paciente com alteração toxicometabólica. A gente pode estar diante de um paciente em vigência de um insulto neurológico agudo. Ou, por último, a primeira crise de um paciente epilético. São as 3 opções que você tem aqui. Tá certo? Num paciente que tem a primeira crise. Então, e aí? O que é que a gente vai fazer? Aquela velha história, hoje em dia, né, o CBA, né, chegou o paciente, vai aspirar o paciente, oximetria, oxigênio suplementar, monitorização, né, ver a frequência cardíaca, ver a pressão do paciente e a glicose. A glicemia é importante. Eu botei um asterisco aqui para lembrar dos pacientes etilistas. Né? Esses pacientes, antes de você corrigir a glicose, você tem que infundir vitamina complexo B para esse paciente. Senão você vai realmente provocar a síndrome Wernicke. Acesso venoso, história, exame físico, tudo isso aqui é importante também. E exame laboratorial, que você tem que pedir, claro, tem que pedir. Né? Então, eu, como já fui da urgência do Pelotas, hoje eu sou diarista, mas uma coisa que as pessoas esquecem muito é de pedir realmente CPK. Né? Então, muito importante, o paciente pode entrar em insuficiência renal por rabdomiólise e passar batido na urgência. Nos pacientes idosos, claro, sempre lembrar que às vezes uma infecção nem percebe, mas ele tem uma infecção urinária. Então, o eletro é importante também. E aí a gente tem 4 exames que a gente poderia fazer na urgência. Com certeza a tomografia é o mais rápido que a gente tem acesso. Então, o que é que na história? O que é que você deve pesquisar na história? Você deve procurar caracterizar bem, tem que pegar muito bem caracterizado o detalhe do paciente, da história do paciente, que forma caiu, se teve circunstância, se não teve circunstância, o que é que ele estava fazendo na hora, se ele levantou. Então, tudo é muito importante. Toda circunstância que aconteceu é importante. Né? Outra coisa é se o paciente, claro, não souber, que na maioria das vezes ele não vai saber, porque por uma crise, normalmente ele perde a consciência, você tem que achar um parente, alguém que esteve do lado dele, para realmente informar você. Então, como eu já falei, né? Como iniciou, fatores predisponentes, quanto tempo durou o pós-ictal, antecedentes, perguntar a história de TCE do paciente, passada de meningite, complicação perinatal do paciente, história familiar, presença de crise febril na infância, imunossupressão, medicações, drogas, tudo isso aqui deve ser muito importante para você definir o seu pensamento clínico e neurológico no paciente epilético. E exame físico? Bom, exame físico, como todo exame físico, começa com inspeção. Às vezes, só com a inspeção do paciente, você mata o diagnóstico. Né? Então, a gente vê o paciente aqui, vocês estão vendo esses tubos aqui ao redor, isso aqui é um paciente que tem uma síndrome, né? A esclerose tuberosa. Então, esses tubos que estão aqui na pele, também estão na cabeça. Entendeu? Então, esse paciente vai se aparecer na sua frente, você já sabe o que é. Na verdade, são a esclerose tuberosa. E o paciente novinho aqui, a gente já sabe que é uma síndrome de Sturge-Weber, onde é uma angiomatose encéfalo-trigeminal, ou seja, esse hemangioma que tem na face também tem na cabeça. Então, se ele tiver crise, você já deve saber mais ou menos o que é que você vai encontrar na imagem. Aqui os tubos, no caso da esclerose tuberosa, e aqui a angiomatose. Então, aí você já sabe que é um paciente que vai ter muita recidiva, enfim. Aí outra coisa seria pesquisar nível de consciência, rigidez de nuca, procurar sinal focal, décimo motor, tudo isso aqui é importante do paciente. EEG. A EEG a gente não tem disponibilidade na urgência, mas é muito paciente. O paciente com a primeira crise, a gente pode ter alguns sinais e pode ter maior chance de achar alguma alteração eletroencefalográfica. E principalmente na primeira hora após o evento. Né? Algumas coisas que a gente pode tentar fazer pedindo um EEG, realmente é uma privação de sono, fotoestimulação, perfilé, são coisas que vão aumentar a sensibilidade do exame para você achar alguma atividade epilética no exame. O LCR. O LCR, na verdade, não é todo mundo que você vai pedir um LCR num paciente com epilepsia. Né? Você vai pedir em alguns casos específicos. Nesses casos específicos, 8% em média está alterado. Né? Você vai pedir justamente para pacientes que tem uma história, uma suspeita de infecção, vai solicitar no paciente que tem uma história de neoplasia, uma história de imunossupressão, HIV, câncer, né?
deve ser, como eu falei, considerado de acordo muito com o quadro clínico. Classificação de crise. Isso aqui é interessante, muito interessante, porque isso aqui vai guiar muito bem o risco de recidiva, que é o que você tem que saber. Né? Quem é o paciente que vai ter maior recidiva, aquele paciente que você realmente vai ter que dar alta na urgência com medicação antiepilética, e o paciente que você não vai iniciar antiepilético. Então vamos lá. O que é uma crise provocada? O próprio nome fala, tem alguma coisa provocando essa crise. Né? Tem um fator causal. É uma hiperglicemia, por exemplo? É uma hiperglicemia. Uma crise sintomática aguda. Sintomática aguda, ou seja, o paciente tem uma lesão aguda. Por exemplo, o paciente abriu um AVC com uma crise convulsiva. Né? Outro caso é uma crise remota sintomática. O paciente tem um AVC há 10 anos atrás e teve a primeira crise convulsiva hoje. Uma síndrome epilética, na verdade é uma doença que cursa com a epilepsia. Né? Então, você vai fechar o diagnóstico com a clínica, com a EEG e com a imagem. E a idiopática é aqueles pacientes que têm crise convulsiva que a gente não sabe a causa, não tem imagem, não tem síndrome, nada provocado. A gente chama de idiopático. Crise provocada. Né? Então, quem é a crise provocada? É justamente o paciente com crise na infância. A febre é uma crise provocada. Né? Nesse paciente você não vai começar antiepilético. No adulto, sim. Né? Quer dizer, no adulto é uma crise provocada. É uma crise provocada também. Vamos lá. Distúrbios hidrotalíticos, hipohiperglicemia, uremia, abstinência a drogas, abuso de drogas, outras medicações podem provocar realmente a crise convulsiva. Né? Então, não necessariamente você vai precisar usar antiepilético nesses casos. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês com um paciente internado em um hospital, que é coisa muito comum, que você vai ver na prática clínica, que os pacientes com algumas medicações cursam com complicações. Uma delas é o cefepime, que é um antibiótico, né? Que é mais utilizado para o paciente com infecção hospitalar, onde o paciente aqui no vídeo ele está tendo mioclonia, né? Paciente com pneumonia, nesse caso aí, e ele está fazendo mioclonia de queixo, né? Certo? Então, só para exemplificar que medicação pode dar essas alterações, né? Pronto, aqui a sintomática aguda. Como eu falei, uma imagem do AVC agudo, né? uma HSA, um abscesso cerebral, um hematoma epidural. Então, isso aqui são realmente causas que podem provocar uma crise sintomática aguda. Uma sintomática remota, como eu falei, um AVC antigo, né? Um paciente que tem classicamente uma imagem do TCE, que o paciente é etilista, não, mas uma vez que tem TCE já é frontal, ou então um paciente com Alzheimer que tem muita atrofia cerebral. A síndrome epilética, né? Então, um paciente aqui com uma esclerose mesial temporal, a gente visto aqui na imagem, vendo uma focalização no EEG. Aqui o paciente com uma micropoligiria, né, uma esquizoencefalia, são causas de síndromes epiléticas. Aqui o vídeo a gente não conseguiu baixar de última hora, mas é um paciente com epilepsia mioclônica juvenil. O que mais? Vamos lá. Pronto. Quem é que você deve... Como é que você vai fazer a decisão de iniciar o tratamento? Você vai dosar várias coisas, né? Então, risco de recorrência, como a gente já falou, mas eu ainda vou falar quem é que tem maior risco de recorrência, as consequências de você iniciar uma medicação, todas as medicações como Depaquine, Topiramat, todos eles têm efeitos colaterais, né? Então tudo isso você tem que realmente dosar. A eficácia da medicação, no caso, né? A tórax do custo, né? Então tudo isso você tem que dosar na decisão de iniciar o tratamento. Finalmente, quem é que tem maior risco de chance de recorrência, que é o que você deve saber. Os pacientes com hipoglicemia, você trata a hipoglicemia, ele não vai ter mais crise. Paciente com AVC agudo, ele normalmente não tem recidivas rápidas. Então, se você começar a medicação, a gente pode tirar rápido essa medicação dele. Agora, quem realmente tem alto risco é o paciente com uma lesão antiga, né? Com um AVC antigo, né? Um TCE antigo, né? Então, ele tem alto risco. Com a síndrome epilética nem se fala. A doença pulsa com a epilepsia. Esse aqui tem que sair realmente com a medicação já para casa. Trouxe duas tabelas aqui, tá certo? Então, vamos lá.
qual a diferença do paciente? Será que existe recorrência do paciente que tem uma crise num dia e aquele que tem 20 crises no mesmo dia? Será que o paciente com 20 crises no mesmo dia tem maior chance de ter recorrência em relação ao que o paciente ter uma crise única? O estudo fala que não. Né? Então, aqui, ó, múltiplas crises cursam do mesmo jeito do que o paciente que teve uma crise no único dia. No único dia, ele não vai ter alta chance de recorrência. Só por esse motivo, não. Aqui, nessa tabela aqui, é justamente falando sobre o paciente que é uma crise sintomática aguda e uma crise remota sintomática. A diferença de recorrência é alta. Né? Aqui, aqueles pacientes que tem uma crise única e o paciente que já teve uma segunda crise, claro, tem maior chance de ter crise convulsiva. Né? Então, enfim. Certo. Então, e outra coisa, o paciente que tem a primeira crise convulsiva, será que você tem chance de começar um antiepilético? Sim. Né? Quais são os pacientes que você deve começar? Porque normalmente tem-se a máxima, né? Não, a primeira crise convulsiva, não. É só vamos observar, vamos ficar olhar, não vamos começar nenhuma medicação. Mas tem aqueles pacientes com maior risco, aqueles pacientes com lesão cerebral prévia, né? O paciente que tem uma EEG com atividade epileptiforme, o paciente que tem crise durante o sono, a primeira crise durante o sono, ou então o paciente tem uma neuroimagem. Né? Então, esses pacientes aqui, mesmo sendo a primeira crise, deve ser iniciado um antiepilético. E qual medicação utilizar? Né? Então, a gente tem uma regra bem básica. Então, no caso, a paciente tem uma crise generalizada, normalmente a gente começa a valproato mesmo, Depaquina. E o paciente tem uma crise focal, a gente começa a carbamazepina. Esse é o básico, deve ser realmente começar na urgência para os pacientes. Os pacientes que são controlados, já sabem que tem epilepsia, né, e vai na urgência porque teve nova crise. Né, então, isso se chama de escape de crise. Qual é a principal causa? A principal causa é o paciente com baixa adesão ao tratamento. A outra coisa que a gente já falou, uma crise por descompensação toxicometabólica, ou então o paciente está usando dose muito baixa. Aí também tem os pacientes com difícil controle. Né? Então, às vezes, você tem que associar realmente na emergência uma nova droga. Geralmente, a gente associa o benzodiazepina, que é uma boa medicação para tentar controlar. Associado a uma outra medicação. Sozinho, não, mas associado, sim. Então, vamos lá. Eita, esse vídeo aqui eu não consegui trazer. Mas aqui, enfim, é um vídeo mostrando um paciente com... esse aqui é um vídeo mostrando um comentarista de futebol, né? Onde ele está num pós-transmissão, a gente vê que está a hora, umas 4 da tarde, mas veja a hora. O paciente é esse aqui, esse é também um vídeo no YouTube, então você vai botar lá Sport TV, Síncope, enfim, vai aparecer isso aqui, onde o paciente vai estar lá, falando, daqui a pouco ele fica pálido, branco, os olhos caem para trás e ele cai duro no chão. Né? Isso aqui é uma síncope, na verdade, por quê? Porque existe uma circunstância, é um ambiente que está muito tempo em pé, está em calor, né? Está trabalhando, está muito tempo em pé. Então, isso aqui ele tem maior chance de ser uma síncope por causa disso. Tem uma circunstância. É um bom momento. Doutor, ele ficou muito tempo em pé no metrô. O dia estava muito quente, pegou muito sol e ele ficou meio pálido, suou frio e caiu no chão. Esse paciente geralmente tem maior chance de ser síncope, que é o principal diferencial que você vai fazer na urgência. Vamos lá. Em relação a trouxe uma tabelinha aqui para diferenciar entre síncope e crise convulsiva. Como já falei, geralmente tem uma circunstância para a síncope. Né? E a crise tônica, como naquele primeiro vídeo que a gente viu para lá, o paciente estava lá, fumando o cigarrinho dele tranquilo, de boa, e teve uma crise convulsiva. Então, realmente, a história clínica vai ajudar muito no seu diagnóstico. Geralmente, a crise convulsiva dura um pouco mais do que a síncope. Né? Tem a questão também da cor da pele, né? Geralmente, a cor da pele está pálida, na crise pode ficar cianótica. Né? Os olhos são desviados, podem ser desviados também, realmente, mas normalmente ele volta rápido para o normal. No caso da crise tônica, ele fica realmente desviado, mantido. Uma coisa a diferenciar bem é a questão da celorreia. Né? Então, geralmente é muito mais comum na tônico-clônica do que na síncope. A incontinência, por incrível que pareça, pode ser comum nos dois. A mordida de língua é mais comum na tônico-clônica. Né? E a recuperação da consciência é muito rápida na síncope e
anatômico demora mais. Lembrando que, assim, a gente não vai assumir a ideia de que teve um movimento paroxístico, vai dizer que é uma crise convulsiva, não. Então, existe síncope com movimento paroxístico. Mas, geralmente, é arrítmico, não é ritmo como uma crise convulsiva, como vocês viram lá atrás. Diagnóstico diferencial, né? Amnésia global transitória, um AIT, né? Um ataque de pânico, a gente vê isso muito isso aí, uma enxaqueca. Às vezes, uma aura enxaquecosa pode confundir como realmente uma crise convulsiva e as sinapses, né? Eu vou mostrar aqui. A sinapse aqui é uma sigla que a gente chama, que é crise não epilética, né? Psicogênica, de origem psicogênica. Então, vamos lá. Esse é um paciente meu do Hospital Pelópio de Silveira, onde a gente vai ver a principal semiologia do processo, que é o tal do epistótomo, né? Então, isso aqui a gente vai pensar muito realmente em crise psicogênica, né? Deixa eu voltar para o início novamente do vídeo. Outra coisa que vocês devem prestar atenção também nesse vídeo, que eu achei muito interessante também, é justamente a posição das pernas. Aquele primeiro vídeo que vocês viram lá atrás, você viu que as pernas estavam esticadas, esse paciente flete, ele alterna o movimento, isso aqui é real. Ele flete a perna, isso aqui não é real, isso aqui não é uma crise epilética, tá certo? Também tem outros achados, tipo não, pode ser, o movimento da cabeça não, pode ser uma crise não epilética. Pronto, é isso. Vamos passar para o próximo vídeo, para a próxima slide. Pronto, estado de mal, tá certo? A importância dele do estado de mal realmente é a mortalidade. Então, você tem a possibilidade de realmente ter alta mortalidade, que até 30% em alguns casos. Né? Lembrando que os pacientes com estado de mal, de alteração de estado de mal na UTI, ou seja, de 8% a 34% pode estar em estado de mal. E, por definição, né, então é uma atividade convulsiva contínua ou convulsões repetitivas com duração igual ou superior a 5 minutos, como a gente tinha visto lá atrás. Né? Vamos lá. Tratamento inicial, paciente, vamos lá. Chegou para você na UPA, que vocês vão trabalhar, acho que a maioria está aqui estudante, talvez, né? Vai chegar na UPA para vocês, paciente com estado de mal, a primeira medicação que você vai fazer é o diazepam. Né? Teve crise novo? Vamos repetir o diazepam. É endovenoso, é puro, você não dilui. E nunca você vai fazer IM. Primeiro que ele vai ter uma administração errática, né? Então ele não vai administrar de forma que a gente quer fazer. Então é IV puro, não tem diluição. Certo? Então, como eu já falei, pode repetir uma vez. A segunda medicação que a gente tem maior disponibilidade é a fenitoína. Tá? A gente vai usar na 20 mg por quilo, IV. E você pode repetir com a metade da dose. Né? Então, já fiz um cálculo mais ou menos para vocês aqui. Paciente de 70 kg, você vai fazer 6 ampolas IV. E tem a velocidade de infusão que você tem que respeitar. Tá certo? Senão você pode realmente provocar uma flebite. Então, a velocidade é essa daqui, de 50 mg por minuto, até isso aqui. Velocidade menor nos pacientes que têm problema cardíaco, que têm arritmia, que pode ocorrer realmente compensação no quadro clínico. E a coisa mais, sim, duas coisas importantes. Você só pode diluir em soro fisiológico e nunca em glicosado. Olha o que pode acontecer. Você vai infundir nada. Vai decantar e vai só realmente infundir o soro fisiológico. Tipo, o soro glicosado. Então, tem que diluir apenas em soro fisiológico. A outra coisa importante é um acesso venoso mais proximal. Nunca em mão. Nunca. Por quê? Por causa disso aqui. Tá certo? Isso aqui é a síndrome da luva roxa. Ok, o que é que isso aqui pode... Por que é isso aqui? Isso aqui, vocês estão vendo, na verdade, pode ocorrer uma flebite, uma arterite, e realmente ter baixa suprimento arterial. E em alguns casos existe realmente amputação de membro por causa disso. Então tem que ter o maior cuidado disso aqui. Já falei da síndrome de luva roxa, falei rapidamente sobre a arritmia, hipotensão arterial, e às vezes o paciente tem nistagmo e tem tontura depois da infusão da medicação. Mas isso aqui é o que você tem que decorar realmente. Nunca, jamais em acesso em mão, tá certo? Realmente é só mais proximal, tá joia? Vou pro ato, tá certo? Tem uma boa medicação também, a gente pouco tem acesso, mas é mais a fenitoína mesmo. Lembrar da disfunção plaquetária, se o paciente for fazer uma cirurgia, se você for infundir, ele pode ter uma disfunção plaquetária e sangrar mais na cirurgia, né? E também lembrar da hepatite e pancreatite.
O Galenal é uma boa medicação também, mas está menos em desuso, corre um pouco de fora, porque ele já baixa o nível de consciência. Então, provavelmente, se você for fazer ele já vai ser entubado, porque ele baixa muito o nível de consciência. Aqui é uma terceira linha de medicação, na verdade, que você pode usar o midazolam e o propofol. E, por último, o pentobarbital, certo? E ainda, claro, quando você fez a fentoína e não resolveu, você já tem que entubar o paciente, é obrigatório. Tá certo? Realmente tem que é obrigatório entubar o paciente. Intervalo, só para dizer que eu sou pai de trigêmeos aqui, então são 3 meninos aqui, né? Para cuidar. Então vamos lá. Tá para respirar agora, cefaleia. Respira fundo aí todo mundo. Vamos embora. Então vamos lá. Qual a importância da cefaleia? É um dos sintomas mais frequentes da emergência. Na verdade, eu acho que é o segundo atrás do insuficiência vascular. A terceira queixa nos ambulatórios de uma forma geral, né? E é muito frequente em mulheres e até em homens também, pelo menos uma vez na vida teve. Quadro clínico bem bestinha para vocês, tá certo? Bem bestinha. Então vamos lá. Paciente de 25, 28 anos, feminino, com a dor de cabeça há 3 dias. Então, doutor, já tenho essa dor de cabeça, a mesma dor de cabeça, desde 12 anos de idade, não tem lugar específico, hora dor à direita, hora é à esquerda, né, eventualmente atrás dos olhos, é latejante, tem náusea, o barulho e a claridade incomodam, as crises duram mais de 4 horas, às vezes passa dias doendo, piora quando eu faço algum esforço e tem que parar tudo que eu estou fazendo. Né? Então, você vai examinar o paciente, desde nunca fundo de olho normal, inclusive todo mundo que deveria saber fazer fundo de olho na urgência, mas enfim. Sem sinal focal, o que é isso aqui? É uma enxaqueca. Mas nada mais, tá certo? É uma enxaqueca bem bestinha. Mas aí, sim, mas aí você vai tratar. Como é que você trata? Vai fazer tramal, vai fazer isso? Não. A gente tem um protocolozinho para isso aqui, né? O protocolo nacional, que saiu ano passado. E a primeira linha de tratamento a gente faz de dipirona, uma novalgina de 1 grama, junto com o cetoprofeno. E você pode usar social Plasil ou Dramin se houver realmente náuseas e vômitos. Essa é a primeira linha de tratamento. Doutor, ainda estou com dor de cabeça. Aí você vai para uma linha mais pesada. Você vai fazer o corticoide, então vai fazer 1 miligrama de dexametasona, 1 ml de dexametasona mais água destilada, IV, e aí você vai fazer a clopramazina, que é o famoso ampligitil. Resolve muito a dor de cabeça da urgência. Tá certo? Então, assim, a dose que você vai fazer é realmente 0,1 mg por quilo, né? E aí a outra coisa que você vai ter que prestar atenção, na verdade, que eu botei o asterisco aqui, são os sintomas piramidais e realmente a hipotensão postural. Quando você fazer essa medicação, você tem que fazer com o paciente realmente deitado, você não pode fazer sentado. Já vi o paciente caindo no chão por causa disso. Tá certo? Então vamos lá. E aí, quando é que você tem que se preocupar com uma leve enxaqueca? Quando não resolveu naquela segunda linha de tratamento. Tá certo? Fez isso aqui, permaneceu com dor, tem que investigar. Tá certo? Isso aí é obrigatório. Então, que outras coisas você pode realmente chamar atenção para você estar na urgência e lembrar que é realmente um sinal de alarme, né? Que é tudo que o neurologista quer saber na urgência, se o paciente tem ou não os famosos red flags, né? Que a gente acabou criando um mnemônico, que foi criado aqui, né? Mnemônico SNOOP, né? Onde é S de sistema, quando tem sinais sistêmicos, toxemia, rigidez de nuca, rash, portoneoplasia, HIV, usuários de imunossupressores. O N de SNOOP é algum déficit neurológico, né? Dentro de papila, convulsão. O primeiro O é da idade, então a cefaleia que iniciou a partir de 50 anos de idade, você tem que investigar, né? E o outro O de início, né? Então, o início súbito, como o doutor já falou lá, então, uma característica da cefaleia súbita é do HSA. E o P, né, de padrão. Na verdade, o paciente mudou o padrão. O paciente tinha uma dor de cabeça boa e realmente acabou piorando nos últimos 7 dias de forma, intensidade, né, frequência. Então, tudo isso aqui você precisa investigar. Isso é uma mnemônica muito importante na urgência. Bom, vamos falar agora a gente já falou da enxaqueca, já falou dos sinais de alarme da enxaqueca, né? Ou seja, de uma cefaleia atípica, e a cefaleia que a gente tem obrigatoriamente, independente de qualquer coisa, tem que investigar. É o paciente que tem que ter maior medo na urgência, é o paciente com isso aqui.
Doutor, eu estava fazendo um esforço físico na academia e minha cabeça parece que explodiu. Foi a dor de cabeça mais forte da minha vida. Então eu estava tomando banho bem gelado, caiu a água e logo em seguida minha cabeça praticamente explodiu. Então não estava fazendo nada e a cabeça explodiu, do mesmo jeito. Então às vezes não tem sintoma, às vezes não tem nenhuma condição para acontecer. Mas por característica, para você dizer que é uma cefaleia thunderclap, ela tem que ter um pico de ação em até 1 minuto. Né? Não é aquela enxaquecazinha que piora em meia hora, 1 hora, não. Ela é súbita. O pico máximo da dor ocorre em até 1 minuto. Tá certo? E normalmente vem acompanhado por essa frase aqui. A pior dor de cabeça da minha vida. Existe a forma primária? Existe, mas ela vai ser a última das últimas opções. Ela, até que prove o contrário, é uma cefaleia secundária. Certo? Então é obrigatório você investigar. Quais são as opções de doenças para essa cefaleia? Então, a principal, você tem que lembrar realmente de uma HSA, a cefaleia sentinela, que ou seja, uma cefaleia por aneurisma não roto, né? Tem a trombose renal cerebral, a dissecção arterial, coisa às vezes muito esquecida na urgência, a meningite, uma VCI, vai ser hemorrágico, e a síndrome de vaso espástico cerebral reversível ou intermitente, né? Então, aqui a gente está vendo, já mostrou, já falou um pouco de HSA, mostrando só a imagem novamente do sangue nas cisternas. Às vezes o paciente não vem com nenhuma alteração na tomografia, e aí você realmente tem que colher um líquido para avaliar realmente tem um sangramento. Trombose renal cerebral, né? Então, na tomografia simples, a gente já pode ter algumas dicas. Na verdade, a gente vai olhar mais na parte posterior aqui, a gente vai ver já um seio hiperdenso, um seio reto hiperdenso aqui, e a confluência dos seios mais hiperdensos também. Aqui também o seio transverso mais hiperdenso. E às vezes você não tem direito, você não consegue fazer uma angiotomografia na urgência, mas você consegue fazer uma tomografia com contraste. E aí você vai ver aquele velho sinal muito importante, que já alguém pelo menos já ouviu falar alguma vez na vida, que é o sinal delta vazio. Uma tomografia com contraste na urgência, onde você vê uma falha de contraste aqui, nessa área aqui. É uma trombose renal cerebral. Dissecção arterial. É uma das principais causas de AVC em jovem. Né? Então, assim, a gente vê aqui uma ressonância de urgência, a gente vê o sinal da meia-lua, né? Mostrando que houve uma dissecção. A dissecção é justamente um falso lumen que acontece. O sangue acaba perfurando a endotélio, acaba provocando realmente um hematoma local, onde o falso lumen fica bem pequeno, certo? Meningite, aqui a gente está vendo um LCR com sinais diferenciais com grandes quantidade de neutrófilo, onde a gente está vendo as bactérias aqui, que são os grandes positivos, mostrando realmente a meningite bacteriana, provavelmente um pneumococo. E aqui a gente está vendo, acho que alguém já viu essa imagem alguma vez no livro Na Vida, a gente está vendo um teste da China, aqui é o criptococo, certo? O síndrome do vaso espástico cerebral reversível, ela às vezes você não consegue diagnosticar com a tomografia, não consegue diagnosticar com uma angiotomografia, nem angiorressonância, esse paciente tem que ir para uma arteriografia. E aí você vai ver aqueles padrões de dilatação, estenose, dilatação, estenose. É um vaso espástico cerebral. Tá certo? Você mata o diagnóstico e realmente acaba tratando o paciente. Eu falei aqui, pronto. E aí, assim, aqui está quase terminando já, faltam um pouco de slides. E aí eu queria trazer um bônus aqui de uma cefaleia, que essa é para aqueles pacientes com cefaleia unilateral exclusiva. Então, você vai pegar a classificação internacional, tem uma quantidade enorme de cefaleias que podem ser unilaterais. Mas tem algumas coisas que eu gosto de falar na prática para a gente não passar batido um diagnóstico muito simples, né? Então, tá. Tem a descrição assim, doutor, só dói desse lado, nunca deu do outro lado. Como eu falei no caso clínico da enxaqueca, às vezes enxaqueca quem tem sabe. Às vezes dói no olho, às vezes dói atrás da orelha, às vezes dói do outro lado. Então é muito variável a enxaqueca. Esse não, só dói de um lado. E aí, o que pode ser? Pode ser enxaqueca? Pode. Mas é pouco provável. Tá certo? Tem um diagnóstico que a gente tem que pensar realmente em diagnóstico, que eu acho fácil você fazer na emergência. Então vamos lá. A primeira coisa que eu ia falar é a cefaleia trigêmeo-autonômica, né? A neuralgia hospital, neuralgia trigêmeo, essa aqui é mais conhecida. A disfunção da TM, talvez algumas pessoas não tenham escutado. É mais uma patologia do bucomaxilo, mas acaba chegando muito para a urgência da gente aqui, na neurologia.
Então, enfim, as cefaleas trigeminotronômicas não é só uma cefaleia, são algumas cefaleias. A mais comum é a cefaleia em salvas. Mas todas elas têm a mesma característica, que são essas aqui. Então, uma dor de cabeça lancinante, uma dor de cabeça que pode lacrimejar o olho fica vermelho, né? Pode ter um inchaço ao redor do olho, as pálpebras pode ter uma pitosezinha palpebral, um corrimento nasal, né? E só um lado é o mesmo lado da dor de cabeça que é afetado, né? A mais comum realmente é a cefaleia em salvas. Essa aqui é uma imagem que é o que os pacientes falam que é. Parece que tem alguém furando o olho, né? Eu acho que depois da dor por cólica nefrética, talvez essa aqui seja uma das piores, dores de cabeça. Enfim, então a cefaleia, ela pode ser uma cefaleia, normalmente a cefaleia mais comum realmente é a cefaleia em salva, dessas aqui que são raras, né? Mas, enfim, é mais comum em homem, né? A cefaleia em salvas, tem a característica de ter uma crise a cada 2 dias, ou até 8 crises por dia, e ela dura até 180 minutos, ou seja, até mais ou menos 3 horas, né? Certo, 3 horas. Inclusive, por isso que no critério de enxaqueca, a dor de cabeça de enxaqueca tem que durar mais de 4 horas. Para definir muito mais esse caso aqui, certo? Vamos lá, pronto. O tratamento que a gente faz para a cefaleia, então assim, esse paciente vai chegar inevitavelmente para você na urgência, o que é que você vai fazer? Oxigenoterapia, é isso mesmo, né? Teoricamente, você deveria fazer assim, botar um balãozinho de oxigênio, botar uma máscara fechada, o paciente pegar oxigênio a 100%. A gente não tem isso na UPA, então a gente faz realmente a aventurezinha, 50%. Mas a outra coisa importante, vocês estão percebendo na imagem, é a postura do paciente. Ela tem que ficar realmente sentadinha, olhando para frente, né, de preferência com o visor nos olhos, né? Isso aqui é o ideal, né? Mas o oxigênio num lugar, ou seja, se você está num lugar mais escuro na UPA, bota ele na UPA num lugar mais escuro, né? Eu trabalho no Hospital Memorial São José, eu já sei qual é o leito que tem mais escuro, já deixo o paciente lá, certo? Então isso aqui melhora muito a dor de cabeça, né? Então, mas assim, tem outras opções também, né? Um spray intranasal de 4%, sumatriptano subcutâneo, né? Mas isso aqui é mais efetivo do que a gente tem na urgência, né? Certo, neurologia occipital. Poucas pessoas já ouviram falar dessa dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que eu investigo muito e eu acho muito, porque eu procuro, né? Ela tem uma característica bem interessante. Na verdade, como eu já falei, uma dor de cabeça no lateral nunca dói no outro. Por quê? Porque está relacionado com o occipital. O nervo occipital são dois. Geralmente, ou tem o occipital maior ou o occipital menor. Ela tem uma característica de ser uma dor que, quando existe uma dor, existe uma limitação do movimento do pescoço, tá certo? Por doer. A outra coisa que a gente sempre pesquisa no ambulatório de cefaleia é realmente a palpação dessa região, né? Uma região do occipital maior e do menor. A gente sempre palpa essa região. Se houver aquele gatilho de você apertar, o paciente vai dar um pulo de dor, tá certo? Então, e o tratamento é muito tranquilo. Você vai realmente aplicar realmente uma lidocaína no local da dor, tá certo? Mas a gente só acha se procurar, tá certo? Então, é uma das formas de fazer. Os pacientes respondem muito pouco a dipirona, profenide, até o tramal, que é o desespero a gente faz. O tramal até pode responder uma coisa que ele tem um componente de relaxante muscular. Mas às vezes não responde muito não, só alivia um pouco a dor, né? Então, às vezes, só realmente com a aplicação de lidocaína no local. Mas para tirar da urgência, você pode tentar um tramal, um relaxante muscular, e aí depois manda para o ambulatório da neurologia. A neurologia do trigêmeo. Essa aqui a gente já ouviu falar, deve ter ouvido falar um pouco mais dela, né? Ela tem uma característica comum de ser mais imunizada, mais mulheres, geralmente pessoas mais velhas, né? Acima de 50 anos. Geralmente a dor é em face, né? E tem um detalhe que é geralmente V2 e V3. Lembrando que V1 aqui na centro da testa, V2 maxilar e V3 mandibular. É mais comum V2 e V3 e V1 se confunde muito com aquela das CTAs lá atrás, uma tal de SUNCT. Se confunde muito. Então, graças a Deus, ela é mais comum em V2 e V3. Aí você vai procurar também na história clínica gatilhos, né? O paciente, doutor, quando mastigo dói. Eu já peguei no meu ambulatório de cefaleia lá do Pelotas, paciente que veio sem dente. Na verdade, com metade sem dente. Por quê? Porque achava que a dor era do dente. E foi arrancando foi arrancando 2, até que arrancou tudo e não resolveu a dor, né? Coitado, chegou banguelo no ambulatório e a gente fez uma medicação, a carbamazepina, e resolveu o problema do coitado, né?
Mas é isso. Aí tem os gatilhos como mastigação, escovação, o toque, o vento frio pode desencadear o choque da dor. A medicação que responde muito bem é a carbazepina. Apenas um comprimido pode responder. Tá certo? Os pacientes que não respondem tanto, você tem que pescar com ressonância, procurar um conflito vascular do trigêmeo, né? Junto com do nervo trigêmeo com a artéria cerebral superior. Aqui é outro vídeo que eu também não consegui mostrar, mas esse aqui é muito prático. Na verdade, o paciente que você está suspeitando que é uma dor de cabeça no lateral, na região temporal, ora puxa para trás, ora puxa para frente, né? É uma dor que você vai realmente procurar. É só tocar na região da têmpora, na região da ATM, pedir para o paciente abrir e fechar a boca e ver se ele tem algum desvio. E palpar a região da ATM. Se houver dor nesse local, você acaba realmente fechando o diagnóstico. É mais uma dor de cabeça que não responde fácil a medicação na urgência. Tá certo? É mais uma medicação que não responde bem, como pirona, nem profilide. E aí acaba que você tem que aliviar a dor e encaminhar para o bucomaxilo, que aí ele vai tentar resolver a dor do paciente. Eu acho que é isso. É isso. Obrigado, pessoal, pela paciência de vocês.